Bem, galera, vamos dar continuação, né? Vamos para 117, mas antes disso, fui lá, corri no dicionário, vi o que era compostagem. A internet me falou que compostagem é um negócio da biologia. É uma técnica usada para acelerar o processo de decomposição, né, de organismos orgânicos para produzir tipo adubo, né, coisa desse tipo, de maneira mais eficiente. Tá? Então, voltando aqui para a questão 117, a célula fotovoltaica é uma aplicação prática do efeito fotoelétrico. Quando a luz incide sobre certas substâncias, libera elétrons que, circulando livremente de átomo para átomo, formam uma corrente elétrica. Uma célula fotovoltaica é composta por uma placa de ferro recoberta por uma camada de selênio e uma película transparente de ouro. A luz atravessa a película, incide sobre o selênio e retira elétrons, que são atraídos pelo ouro, um ótimo condutor de eletricidade. A película de ouro é conectada à placa de ferro, que recebe os elétrons e os devolve para o selênio, fechando o circuito e formando uma corrente elétrica de pequena intensidade. O processo biológico que se assemelha ao descrito, ferrou biologia, sem nada. Mas dá para, pela leitura aqui, ó, já sei qual é a resposta. A resposta é a letra A, fotossíntese, tá? Então, o que é uma célula fotovoltaica? Geração de energia através da energia luminosa. Fotossíntese é a mesma coisa, tá? Depois você confere lá, vê se professor de biologia só acertei, mas eu acho que tá certo sim, porque o resto é fermentação, não tem nada a ver. Quimiossíntese, eu acho que não tem nada a ver. Hidrólise de ATP, embora eu não entenda nada de biologia, mas pelo que eu lembro de química, de bioquímica também não é a mesma situação. E respiração celular, não faço ideia de que seja isso, mas eu acho que não tem nada a ver com luz, não. 118. Depois verifica lá, contida biologia. Bota em gabarito aí, né? Mas depois vê se eu acertei certinho, se eu falei bobagem. Texto 1. Quero ler não. Deixa eu ler a pergunta. Nessas condições, qual o número mínimo de biocélulas de acetato ligadas em série necessárias para se obter uma diferença de potencial de 4,4? Bom, vamos ler o texto 2 então. Em sistemas bioeletroquímicos, os potenciais padrão apresentam valores característicos. Para as biocélulas de acetato, considere as seguintes semi-reações. Tá lá, moleza, tá? Então ele deu um potencial de menos 0,3 e um potencial de 0,8. Então, quando eu pego os potenciais, o que eu faço na pilha? O maior eu mantenho, 0,8, e o menor eu troco. Ou seja, eu inverto a reação que vai inverter o sinal. Vai ficar mais 0,3. Tá? Então, esse aqui é o potencial de redução. Esse aqui é o potencial de oxidação. Quando eu junto os dois, o que eu tenho? Eu tenho a DDP, que está dando 1,1 volt. Se está dando 1,1 e eu quero 4,4, eu vou precisar de 4 pilhas dessa, né? 4 células, letra B. Moleza, moleza. Então reparem que eu fiz deveres de química, de pilha e eletrônica, muito mais difícil que vocês. Estão vendo contas, cálculos grandes, né? Aqui, por enquanto, caiu nada disso. Nada, 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 nada. Vamos ver se fica melhor. Mas por enquanto, tudo mamão com açúcar. 119. Bom, utensílios de uso cotidiano e ferramentas que contêm ferro em sua liga metálica tendem a sofrer um processo corrosivo e enferrujar. A corrosão é um processo eletroquímico e, no caso do ferro, ocorre a precipitação do óxido de ferro 3 hidratado, substância marrom pouco solúvel,
conhecida como ferrugem. Esse processo corrosivo é, de maneira geral, representado pela equação química. Uma forma de impedir o processo corrosivo nesses utensílios é... Então, o que nós temos aqui? Nós temos ferro indo para... Deixa eu ver ali, é ferro 3 ali, né? Indo para ferro 3. Indo para ferro 3. Sofrendo uma oxidação, né? A ferrugem. Então, uma maneira de evitar isso seria impedir a oxidação. E nesse caso aqui, ele fala que é por causa da umidade, né? E sofre isso. Então, uma forma de impedir o processo corrosivo nesses utensílios é renovar sua superfície, polindo-a semanalmente. Acho que não adianta só você ficar polindo ferro, não, que não vai rolar. 2. Evitar o contato do utensílio com calor, isolando-a termicamente. Não, porque a corrosão não é por causa do calor, é por causa da umidade. Letra C. Impermeabilizar a superfície, isolando-a de seu contato com ar úmido. Resposta correta. Tá? Vou ler a letra D e a letra E, mas essa com certeza é a resposta. Esterilizar frequentemente os utensílios. Então, em termos de Covid, é legal esterilizar, mas não é isso que vai fazer, não é a bactéria que provoca a corrosão. Guardar os utensílios em embalagens, isolando-os do contato com outros objetos. Mas não é o contato com outros objetos que promove a oxidação, é o contato com o ar, né? O oxigênio, a umidade do ar. Beleza? Então, realmente, resposta letra C. Se não fosse, depois de eu ter escrito. Ixi, 14%, deixa eu correr. 120. A obtenção do alumínio dá-se a partir da bauxita, uma temperatura pararapapá. A etapa de obtenção do alumínio ocorre no... Vamos lá. A obtenção do alumínio a partir da bauxita. Então, a bauxita tem o quê? Tem alumínio 3+, vai virar alumínio 0. Isso aqui é uma redução. Aí ele fala que o anodo é formado por barras de grafita ou carvão. Carvão que vai ser transformado em gás carbônico, ou seja, vai para carbono mais 4. Oxidação. Então aqui é o cátodo, aqui é o anodo. Então o alumínio se forma no cátodo. Então a etapa de obtenção do alumínio ocorre no cátodo. Letra B, letra C, letra E. Letra B, cátodo com redução do carvão. Redução do carvão? Não. É oxidação do carvão. Letra C, cátodo com oxidação do alumínio. Não, redução do alumínio. Letra E, cátodo com fluxo de elétrons das barras de grafite para as caixas de aço. Beleza, o alumínio na caixa de aço. Então, vai do anodo, né, do grafite para a caixa de aço onde está o alumínio. Então, resposta letra E. 121. Tá chegando lá. A cauda bordaleza. Espera aí que deu stream aqui no computador para poder voltar. A cauda bordaleza é uma alternativa empregada no combate a doenças que afetam folhas de plantas. Sua produção consiste na mistura de uma solução aquosa de sulfato de cobre 2 com óxido de cálcio, e a sua aplicação só deve ser realizada se estiver levemente básica. A avaliação rudimentar da basicidade dessa solução é realizada pela adição de 3 gotas sobre uma faca de ferro limpa. Após 3 minutos, caso surja uma mancha avermelhada no local, afirma-se que a cauda bordaleza ainda não está com a basicidade necessária.
O quadro apresenta os valores de potenciais padrão para algumas semi-reações de redução. Beleza, galera? Então, o que nós vamos ter lá? Eu tenho cobre 2 e da cobre 0. Reação de redução potencial mais 0,34. Temos também o cálcio, né, do óxido de cálcio, que é cálcio 2 indo para cálcio 0. Esse potencial é de menos 2, bem baixo, né? Menos 2,87. E temos o ferro. O ferro 2, potencial, tá? Potencial. Ferro 2 indo para ferro 0, que é um potencial de menos 0,04. Tranquilo? Os potenciais que nós temos lá. A equação química que representa a reação de formação da mancha avermelhada. Bom, queridos, isso aqui tem que ser um processo espontâneo, tá? Tem que ser um processo espontâneo. Obrigatoriamente, a faca ela é feita de ferro, é ferro metálico. Então, o que nós vamos ter é o ferro metálico indo para ferro 3+. Esse potencial do ferro para ferro 3 vai ser um potencial de mais 0,04. Isso aqui é uma oxidação. Então, alguém tem que sofrer redução. Então, ou vai ser o cobre ou vai ser o cálcio. Só que se eu colocar aqui o cálcio, como o potencial de redução dele é 2 negativo, quando eu somar menos 2 com isso aqui, vai dar o quê? Vai dar negativo, né? Vai dar um valor não espontâneo. Então não pode ser o cálcio, então só pode ser o cobre. Aí o cobre indo de 2 para cobre 0, com potencial de 0,34, vai dar um total de mais 0,38, que é um processo espontâneo. Então essa resposta vai se encontrar lá, essa equaçãozinha, né? Na letra E. Beleza? Então basicamente a gente fez muitas questões só verificando o quê? A espontaneidade de uma reação, né? Que é o que nós verificamos na pilha. 122. Alimentos em conserva são frequentemente armazenados em latas metálicas seladas, fabricadas com um metal chamado folha de Flandres, que consiste em uma chapa de aço revestida com uma fina camada de estanho, metal brilhante e de difícil oxidação. É comum que a superfície interna seja ainda revestida por uma camada de verniz à base de epóxi. Embora também existam latas sem esse revestimento, apresentando uma camada de estanho mais espessa. Comprar uma lata de conserva amassada no supermercado é desaconselhável, porque o amassado pode... Então, o que pode acontecer? Por que eu não posso comprar esse negócio com amassado? Porque se você tem ela tem ali, né? É o ferro, né? A do ferro, que tem uma camadinha de estanho, né? Camada de estanho. Aí depois ainda vem aqui um verniz. Se eu amasso a lata, você pode fazer o quê? Quebrar essa proteção. E aí o alimento vai ficar em contato direto com o ferro, que pode dar problema, tá? Então, comprar lata amassada pode haver um rompimento dessa barreira. Então, letra A, alterar a pressão de teor da lata. Letra B, romper a camada de estanho, permitindo a corrosão do ferro e alteração do alimento. Beleza, é essa aí. Lembra que essas conservas, né, são líquidos, tá? Então, letra B, rompendo a barreira do estanho,
que dificilmente vai oxidar. Você vai deixar a conserva, que é líquida, diretamente colada no ferro, e aí pode oxidar a lata e dar problema. Você tem que jogar a sua lata de sardinha fora. (123). O alumínio é um metal bastante versátil, pois a partir dele podem se confeccionar materiais amplamente utilizados para bauxita, beleza. Tá falando da bauxita, a gente já fez questão de bauxita hoje, né? A liberação do gás de dióxido de carbono, formado a partir da reação de um dos produtos da eletrólise com o material presente nos eletrodos. O anodo é formado por barras de grafita submergidas na mistura fundida. O cátodo é uma caixa de ferro coberta de grafita. A reação global do processo, e deu ali, né? Alumínio 3 indo para alumínio 0. E também está dando ali carbono 0 indo para carbono 4. Aqui é uma redução, aqui é o cátodo. Isso aqui é uma oxidação, isso aqui é o anodo. Então, na etapa de obtenção do alumínio líquido, as reações que ocorrem no cátodo e anodo são quais? Temos que observar que também tem a formação aqui do CO2, né? Nós temos aqui o oxigênio, que vai reagir com carbono. Então, eu vou ter aqui carbono reagindo com oxigênio, formando o CO2. Tá legal? Tranquilo? Então aqui, isso aqui também vai acontecer. Isso aqui também, ó, isso aqui você tem indo para 4, que é o que está acontecendo, e você tem aqui esse oxigênio, isso para oxigênio menos 2 e 10% de bateria, mas já está acabando. Então essas duas equações aqui vão acontecer no anodo, beleza? No cátodo, só do alumínio, só a redução. Então, galera, observando o que eu tenho ali, cátodo, ó, letra B ele botou alumínio no anodo, letra C ele colocou a reação, né, a parte do oxigênio só no cátodo, então tá errado. Aqui, letra A. Letra A é onde tem essa configuração. Bom? Estamos chegando. 124. A revelação das chapas de raio-x gera uma solução que contém íons prata na forma de um ânion qualquer lá. Então, o que nós temos ali? Nós temos prata mais. Essa prata mais indo para prata 0. O potencial disso é mais 0,02. Isso aqui é uma redução. Para evitar a descarga desse metal, a recuperação da prata metálica pode ser feita tratando eletroquimicamente essa solução com uma espécie adequada. O quadro apresenta semi-reações de redução de alguns íons. Então, ó, isso aqui é uma redução. Eu preciso agora de uma oxidação, certo? E que tem um potencial positivo, senão o processo não vai ser espontâneo. Tá beleza? Então, como você tem ali potenciais de redução, você vai ter que escolher ali um potencial de redução que seja negativo, que na hora que você inverter ficará positivo. Aí você tem então 3 opções ali, tá? Você tem alumínio, você tem que alumínio para alumínio 3 tem um potencial
de mais 1,66. Você tem a opção do estanho indo para estanho 2, potencial mais 0,14. E você tem a opção do zinco indo para zinco 2, que tem um potencial de mais 0,76. São esses três candidatos aqui, tá? Que aí somando com 0,02 fica positivo o processo espontâneo. Nesse caso aqui temos que escolher, né? E deixa eu ver de novo aqui o que ele está perguntando. Das espécies apresentadas, a adequada para essa recuperação. O quadro apresenta uma espécie química adequada. Então, nesse caso aqui, a mais adequada, a palavra aqui de ordem adequada. A mais adequada é essa aqui, ó. Por quê? É a que torna a pilha viável com a menor DDP. Portanto, menor diferença de potencial, é uma pilha mais segura. Por isso aqui a palavra adequada, tá? Então, aqui se botar com alumínio vai dar choque, muito choque. Tá? Mas nesse caso aqui, com estanho, a diferença de potencial é bem pequenininha, é a mais adequada por ser a mais segura. Tá? Então, o estanho seria o escolhido. Repara, lembra que numa outra questão lá, a gente usou o que tinha maior potencial, porque eu queria aumentar o processo de... Não sei qual era o processo que estava correndo lá, tá? Eu queria melhorar o processo. Aqui o mais adequado é deixar o processo mais seguro. 125. Músculos artificiais são dispositivos feitos com plásticos inteligentes. Beleza, nós não temos, acho que, muita coisa para ler não, tá? Então temos aí o circuitozinho, né? Que é o polypyrrole, uma pasta. Ele fala o que é essa pasta? Não fala o que é essa pasta, só fala que é um eletrólito polimérico. E tá lá, né? A camada central de eletrólito polimérico é importante porque, então, o que ele está falando é o seguinte: ele tem aqui um filme e aqui, ó, ele, para fazer esse músculo mover-se, né? Ele carrega a parte de cima ou a parte de baixo com cargas diferentes que promovem a passagem de elétrons e a contração dessa fenda aqui. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Qual é a função desse miolo aqui? É promover a passagem das cargas, né? O fluxo das cargas aqui. É fechar o circuito, na verdade, né? Então, esse eletrólito aqui é como se fosse a ponte salina, digamos assim, né? De maneira mais grosseira, mas como se fosse a ponte salina. Tá? Então o papel dele é fazer a conexão entre os dois eletrodos, o positivo e o negativo. Então a camada central de eletrólito polimérico é importante porque, letra A, absorve a irradiação de partículas carregadas emitidas pelo aquecimento elétrico dos fios de polypyrrole. Não. Permite a difusão dos íons promovida pela aplicação de diferença potencial, fechando o circuito elétrico. Letra B. Vamos ver. Letra C, mantém um gradiente térmico do material. Em nenhum momento ele fala que esse eletrólito ele é tipo uma pasta térmica que é usada nos computadores. Tá? Letra D, permite a condução de elétrons livres promovida pela aplicação de diferença de potencial gerando corrente elétrica. Aqui está o erro. A parte inicial está certa. Até essa parte inicial aí que está errada, não é gerando a corrente. Ele só fecha o circuito para que a corrente que já exista possa passar. Letra E, promove a polarização das moléculas poliméricas, o que resulta no movimento gerado pela aplicação da diferença de potencial. Não, a diferença de potencial que provoca o movimento, a pasta só se adequa
as placas, né, de polipirrol. Então, realmente, a letra B, estamos corretos e partindo para a derradeira. E na cara do gol já, ó. 126. Eu também podia decompor a água, se fosse salgada ou acidulada, usando a pilha de Daniel como fonte de força. Lembro o prazer extraordinário que senti ao decompor um pouco de água em uma taça para ovos quentes, vendo-a separar-se em seus elementos, o oxigênio em um eletrodo e o hidrogênio no outro. A eletricidade de uma pilha de 1 volt parecia tão fraca e, no entanto, podia ser suficiente para desfazer um composto químico, a água. Enfim, né? Um texto, fragmento do romance. O povo gosta de química mesmo, né? Fazendo poesia com química. O fragmento do romance de Oliver Sacks relata a separação dos elementos que compõem a água. O princípio do método apresentado é utilizado industrialmente na eletrólise. Né? Isso aí que é o que ele está dizendo aí, né? O que ele está narrando é a eletrólise. Então, o princípio do método apresentado é utilizado industrialmente. Onde que a eletrólise era utilizada? Obtenção de ouro a partir de pepitas, obtenção de calcário a partir de rochas, obtenção de alumínio a partir da bauxita, obtenção de ferro a partir de seus óxidos, obtenção de amônia a partir de hidrogênio e nitrogênio. A gente poderia até ter dúvida nessa pergunta se a gente não tivesse feito toda a lista antes. A gente viu pelo menos 2 vezes em questões anteriores onde ele falou da obtenção de alumínio a partir da eletrólise. Tranquilo? Então, podemos ter dúvida, mas de acordo com os outros exercícios que nós fizemos, outra situação, né, que usamos eletrólise é na obtenção de alumínio a partir da bauxita, letra C. E é isso. Mais uma listinha que a gente conseguiu resolver. Tendo dúvida, não se esqueçam de mandar as dúvidas lá para o privado. Tá bom, galera? Fique com Deus, um abraço e até a próxima.